Quer aumentar seu arsenal de curiosidades? Então que tal eu te contar 25 fatos incríveis em apenas 10 minutos? Para quem não sabe, eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer ter você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Alguns alunos de marketing da cidade de Hamburgo, na Alemanha, resolveram usar spoilers para que as pessoas não saíssem de casa. Mas como assim spoilers? Eles colocaram cartazes por todas as ruas, estações de trem e ônibus com spoilers dos títulos mais famosos da Netflix. Entre as produções estavam La Casa de Papel, Narcos, Stranger Things, entre outros. A criatividade das pessoas às vezes é assustadora. Por falar em criatividade, sabia que criaram o menor site do mundo? O GIMP é um site que, além de ser extremamente pequeno, ainda tem uma interação. É possível acessar duas versões. Uma delas, a versão HTML, onde é possível ter acesso a um blog, com notícias de famosos, galeria de arte e coisas do tipo. Na versão Flash, você encontra jogos clássicos como Pac-Man e Pinball. Mas olha, se você for visitar o menor site do mundo, eu aconselho dar um zoom para conseguir enxergar perfeitamente. Sabia que já existem casas feitas com impressoras 3D? A Icon, uma startup de construção e robótica do Texas, passou a desenvolver casas populares, feitas em impressoras 3D, para moradores de rua. Até setembro do ano passado, a empresa tinha conseguido construir uma casa em menos de 27 horas. Depois de fazer a primeira, o objetivo era construir uma vila a um custo significativamente menor do que o de casas convencionais. Eles pretendiam construir mais 500 novas moradias, o que iria dar abrigo a pelo menos 40% da população de rua da cidade de Austin. Eu fico muito feliz em saber que as pessoas estão usando a tecnologia para ajudar quem precisa. Aliás, a tecnologia também está sendo bastante usada nessa quarentena para as pessoas, digamos assim, darem uma fugidinha de casa. Mas não da maneira como vocês estão pensando. O fato é que os maiores museus do mundo estão com as portas fechadas, ao menos temporariamente. Porém, é possível fazer um tour virtual em vários museus, como o Louvre, em Paris, o Metropolitan, em Nova York, que oferece uma visão 360 graus de alguns dos seus cômodos mais renomados. Então, se você estiver se sentindo entediado, vai dar uma voltinha virtual pelos maiores museus do mundo? Vez ou outra, as pessoas também usam a tecnologia para nos enganar. Por exemplo, você sabia que a maioria dos comerciais de carro são gravados com o mesmo carro? Chamado de Blackbird. Essa plataforma motorizada foi criada justamente para enganar as pessoas durante os comerciais de veículos. É bem simples. Eles usam o de Blackbird para gravar o comercial. Depois, usando computação gráfica, eles colocam o carro real e não importa a cor. E por falar em comercial, você sabe quem foi a primeira pessoa que interpretou Ronald McDonald? Sendo um dos principais símbolos do McDonald's, o personagem foi interpretado pela primeira vez por Willard Scott. Desde então, Ronald McDonald se tornou icônico. Estima-se que 96% das crianças saibam quem é ele, o tornando tão famoso quanto o Papai Noel. Claro que ele era bem diferente do que conhecemos hoje. Dessa época, exatamente 1963, Willard Scott interpretava o palhaço Bozo e Ronald foi apresentado como Hamburger Happy Claw. Agora, um fato curioso sobre o Titanic. Você se lembra da famosa cena do filme onde o violinista fica tocando até que o navio afundasse? Pois é, se trata exatamente deste violino aqui. O violino pertenceu ao Wallace Hartley, chefe da pequena orquestra do Titanic. O corpo dele foi encontrado 10 dias depois, na água, junto com uma maleta de couro, onde o violino estava. O instrumento é avaliado em pelo menos 100 mil euros. Segundo as informações que conseguimos na internet, ele estava exposto em Belfast, na Irlanda do Norte, cidade onde o Titanic foi construído. Gostou desse fato inesperado? Então espere para ver essas duas próximas curiosidades. Você já parou para pensar em como eles fazem os buracos nos campos de golfe? Existe uma ferramenta própria para isso. Só que o processo não é tão simples como se imagina. Existem regras a serem seguidas, até porque uma mínima falha pode comprometer o jogo de um competidor. Vocês já repararam que ultimamente algumas mochilas e outros materiais vêm com uma presilha como essa? Pois bem, essa não é uma presilha qualquer,
mas sim um objeto de sobrevivência. Por incrível que pareça, ela serve como um apito, caso você se meta em apuros no meio da natureza ou mesmo na cidade. Legal, né? Além disso, algumas delas vêm com duas pontas de metal, que podem servir para você fazer fogo. Para quem gosta de aventuras, essas presilhas são um ótimo recurso. E que tal algumas curiosidades sobre o corpo humano? Vocês estão carecas de saber que o tempo ideal da gestação é de 9 meses, certo? Às vezes, as crianças nascem mais cedo, mas sabia que em alguns casos pode demorar mais de 9 meses? Durante muito tempo, o recorde foi de uma norte-americana chamada Beulah Hunter, que deu à luz em 1945, após ficar grávida por 375 dias. Mas em 2016, uma chinesa chamada Wang Shi ficou grávida durante 517 dias. E por falar em gravidez, sabia que algumas pessoas podem nascer sem digitais? A dermatoglifia é uma condição extremamente rara e quem nasce com ela tem as pontas dos dedos planas, sem os arqueamentos ou linhas circulares que caracterizam as impressões digitais. É raro, mas acontece. E já que estamos falando sobre coisas curiosas, você já se perguntou por que bocejamos? Só para vocês terem uma ideia, ao longo da vida, um humano boceja em média 250 mil vezes. Uma das funções é ajudar a reduzir a temperatura do cérebro e que, por sua vez, pode nos ajudar a pensar com mais clareza e a ficar mais concentrados. Você já ouviu falar em rumpologia? Acredite ou não, essa é a arte de ler bundas. Essa ciência misteriosa diz que a nossa nádega esquerda representa o passado, enquanto a direita indica o futuro. De acordo com Jack Stallone, mãe do próprio Sylvester Stallone, que é praticante da rumpologia, essa prática era comum entre os babilônios, gregos e romanos. Muito mais bizarro que essa ciência foram os dentes rudimentares que cientistas criaram a partir de algo que poderia ser considerado improvável: a urina humana. O estudo revelou que a urina pode ser utilizada como fonte de células-tronco, que seriam capazes de se transformar em pequenas estruturas parecidas com os dentes humanos. Não sei se você já percebeu, mas é quase impossível espirrar enquanto dormimos. Quando espirramos, puxamos todo o ar do pulmão e expiramos forçadamente, o que faz com que a pressão no tórax aumente enquanto o ar sai forte pelo nariz. O fato é que você pode espirrar enquanto dorme, mas logo em seguida você irá acordar. Agora, eu vou contar para vocês algumas curiosidades rápidas sobre os animais. Já te disseram que as cobras não fecham os olhos? O segredo para manter os olhos sempre abertos está em suas pálpebras transparentes, que cobrem os olhos o tempo inteiro. Os camelos comem vários tipos de plantas, inclusive cactos repletos de espinhos. Eles não se machucam porque possuem papilas em forma de cone dentro de suas bocas, que são repletas de queratina, uma matéria dura da qual suas unhas são feitas. Em 2011, um grupo formado por estudantes de arte e design da Universidade de Kyoto, no Japão, começou a transformar a cidade de Osaka. O grupo criou uma cabine telefônica especialmente adaptada para ser um aquário e espalhou peixes dourados por toda a cidade. Uma maneira de aproveitar os telefones públicos tão pouco utilizados nos dias atuais. Há alguns anos, pesquisadores do Centro de Oceanografia da Flórida, nos Estados Unidos, decidiram fazer um teste e colocar um aquário repleto de ostras e outros sem. Dentro do aquário, eles colocaram água suja e 4 horas depois, viram que a água do aquário com as ostras estavam praticamente limpa. Estima-se que estes moluscos possam filtrar entre 75 a 200 litros de água por dia. O animal mais velho do mundo é uma tartaruga chamada Jonathan. Ela nasceu por volta de 1882 e desde então vive em Seychelles, um país na África Oriental. Com mais ou menos 188 anos de idade, Jonathan viveu durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, assim como a queda da União Soviética e do Muro de Berlim. Jonathan deve ter muita história para contar. E a maior fotografia do mundo, você já viu? O fotógrafo Filippo Blanchini ficou 2 semanas no Mont Blanc, o pico mais alto dos Alpes, e fez 70 mil imagens em temperaturas que giravam em torno de menos 25 graus. O tamanho da foto, nada mais nada menos que 46 terabytes.
Dando um zoom na imagem, é possível encontrar pequenos esquiadores e montanhistas escondidos na montanha. E já que falamos em coisas grandes, você já viu o maior helicóptero do mundo? O Mi-26 tem um peso de decolagem máximo de 56 toneladas e pode transportar uma carga externa de até 20 toneladas. E sendo tão grande, esse helicóptero já bateu alguns recordes. Em 1996, ele atingiu a maior altitude, de 6.700 metros. Em 1999, um Mi-26 transportou uma carga de gelo contendo um mamute congelado com 25 toneladas. A aurora boreal é um dos fenômenos mais magníficos que existem. Mas como seria ver um evento desse do espaço? Felizmente, astronautas já fizeram esse registro e é exatamente esse espetáculo que vocês estão vendo. Legal, não é? Caramba! Ufa! Eu achei que nunca conseguiria chegar ao fim dessas 25 coisas em 10 minutos. Bom, nos encontramos na próxima. Até! Tchau!